sua chegada, desde agora e para sempre. Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração, porque o Senhor nos chamou, assim como chamaste o teu povo, Israel, pelo nome. O Senhor nos chamou, ó Deus, antes mesmo que viéssemos a existir. Pelos teus planos de amor, o Senhor nos trouxe com cordas, com laços de amor, nos envolveu, nos fazendo, ó Deus, entender a graça, nos fazendo entender esse amor nessa cruz. E hoje nós podemos olhar, ó Deus, para os céus e ter esperança de que um dia eles se abrirão e nós estaremos contigo. Essa é a verdade, ó Deus, que nós não duvidamos, a verdade na qual nos apoiamos, que o Senhor Jesus é o nosso justificador, a nossa justiça, e que somos filhos eleitos e amados do Senhor. Pai, eu quero te pedir que nessa noite o sangue do Cordeiro, a água limpa do Espírito Santo nos purifique, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os céus e derrame unção neste lugar, sobre as nossas vidas, nos capacitando a te adorar em espírito e em verdade. Pai, que nós sejamos transformados por essas mãos maravilhosas, por essas mãos de amor que o Senhor tem e envolve os teus filhos. Te agradecemos pelas lutas. Sabemos que só são moldes do Senhor, formatos que o Senhor está nos preparando para algo melhor, para algo maior. Nós cremos no teu amor em Cristo. Por isso, Deus, nós vamos te adorar por quem o Senhor é. Não por aquilo que o Senhor faz, não por aquilo que o Senhor nos dá ou pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é. O nosso amado Pai, o nosso Deus, a quem nós adoramos e queremos um dia estar face a face contigo. Glória ao teu nome. Recebe-nos nessa noite, juntamente com essa oferta de louvor, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé, queridos. Nós vamos adorar o nosso Deus. Nós estamos na presença dele neste lugar, onde estiverem 2 ou 3 reunidos. O Senhor Jesus está ali. Aleluia. Senhor, para onde mais nós podemos ir, Deus? Só o Senhor tem vida eterna. Só o Senhor tem água viva que nos sacia. Só em Ti, Senhor, nós encontramos o alimento verdadeiro. Nada mais satisfaz. Todas as outras coisas, ó Deus, são passageiras. Todas as outras coisas trazem vazio no final das contas. Mas o Senhor não, o Senhor preenche. O Senhor sustenta. O Senhor satisfaz. E ao mesmo tempo, ó Deus, nós queremos mais e mais de Ti. Não porque nos falta, mas porque o Senhor se torna desejável a cada dia mais para nós. Senhor, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos abraça, o Senhor nos ama, o Senhor nos aceita como nós somos. O Senhor nos deu a herança dos céus, nossa esperança eterna. Todos os dias nós olhamos para o céu, Senhor, e nós queremos Te encontrar. Sonhamos, Deus, com esse encontro maravilhoso. Pai, Paizinho, coloca em nós, Senhor, paixão pelos perdidos, Pai. Amor por aqueles que ainda não Te conhecem, Deus. Senhor, tira de nós, ó Deus, tudo que rouba de nós a esperança, tudo que tem roubado da Tua igreja, Senhor, a convicção de que o nosso lar não é aqui. Tudo aquilo, Senhor, que tem calado a igreja, que não tenha mais vitória, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Desperta, Senhor, a Tua igreja no poder do Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos torná-lo conhecido, para que, ó Deus, o Teu sonho de uma grande multidão de vestes brancas se concretize. Senhor, usa-nos e desperta-nos para a Tua glória, que o Senhor triunfe em nossas vidas e que o inimigo, que já está derrotado, seja envergonhado no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos, antes as crianças saírem, pode ficar onde vocês estão, crianças. Eu vou orar, depois vocês vão. Pai amado, nós consagramos esses planos, todas essas datas, ó Deus, nas Tuas mãos, Pai. Porque tudo, se o Senhor quiser, nós não temos condições. O amanhã pertence ao Senhor. E a resposta certa vem dos Teus lábios. Então pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, e que se alguma motivação há em tudo isso que não seja a Tua glória, transforma a nossa vida, Deus. Senhor, o mesmo é dos dízimos e ofertas. Ensina-nos a dizimar e ofertar para glorificar o Senhor. Que não seja, Deus, peso, que não seja, Deus, constrangimento no coração de ninguém,
Mas, Pai, que seja uma alegria inspirada pelo Espírito Santo. Nos ajuda a entender que nós somos a igreja, que nós todos fazemos parte deste grupo, deste povo eleito e escolhido, e que nós entendamos que a responsabilidade também é nossa. Pai, o Senhor tem promessas para a vida desses que dizimam e ofertam, nós pedimos que elas se completem e se cumpram em nome de Jesus, e que esses irmãos que têm buscado te obedecer, vejam as comportas dos céus abertas, e, ó Deus, vejam sua sementeira multiplicar para a glória do Senhor. Abençoa as crianças no ensaio e nos abençoa aqui, Pai, que o teu Espírito conduza todos os momentos, mente, coração, palavra, aquilo que vamos ouvir, que o Senhor esteja operando em tudo, porque é para a glória do Senhor. Misericórdia tenha de mim, Senhor, porque eu não tenho capacidade de transmitir a tua palavra. Me ajuda, Deus. Me inspira, Pai. Toma conta, apodera-te, Senhor, para que a tua igreja seja edificada. Nós clamamos assim e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Crianças, podem ir. Ainda não é mensagem, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem aqui, na semana passada, gastou dinheiro em lanche, esfirra, pizza, o que quer que seja, passeio, saída, na semana passada? Quem fez isso, por favor, levanta uma das mãos. Eu não vou te constranger, eu não estou falando de dízimos e ofertas, tá bom, gente? Tá bom. Glória a Deus. Quantos desses fizeram esse passeio, essa saída, com alguém ainda não cristão? Amém. Jesus falou o seguinte, eu também, tá? Esqueci de levantar minha mão. Deixa eu falar uma coisa, gente. A Bíblia fala, Jesus falou, que nós temos que ser espertos. Usem as riquezas deste mundo, viu? Para fazer o quê, gente? Amigos, tá? Evangelismo se faz por amizade, tá bom? Então convide um não cristão, convide alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, para um chá, para uma pizza, para uma saída, faça algo, junte outras pessoas, né? Porque a gente tem que usar as coisas deste mundo. Chegou o Natal. Se a gente comprasse livros para a gente dar de presente, a gente podia pedir pela internet e a gente podia dar de presente. Você pagava, né? A gente dividia o custo, via o mais barato possível, talvez livrinhos, né, que a gente podia dar de presente para as pessoas. Não é uma coisa legal? Você usar o seu dinheiro para dar um presente para alguém, ou convidar alguém para ir na sua casa, tá bom? É que eu vou pedir livro, né, para dar de presente. Catiel, se você quiser estar junto nessa, você fala com a gente pode pedir junto e dividir o frete. Mas abençoa a vida das pessoas, um CD talvez, com músicas, né, não evangélicas, mas músicas que falem de Deus, né, músicas cristãs. Amém, queridos? Faz isso. Jesus está voltando, a gente tem que dar frutos, né? Se a gente ficar nesse mundo estéril, sem gerar fruto, você vai para o céu cheio de foto dos seus passeios, todo gordo ou todo fitness, né? Mas sem vidas para entregar para o Senhor Jesus. Tem valor? Não tem valor. Se a gente não usar o que a gente tem para a glória de Deus, não tem valor. Tá? Amém. Eu quero falar com os irmãos nessa noite 3 formas do diabo atacar você e 3 maneiras de você vencê-lo. Vou repetir. 3 formas que o diabo ataca você. Não vou esgotar as formas que o diabo faz isso, tá bom? Mas 3 maneiras de você vencê-lo. Como? Baseado em que essas 3 maneiras? Baseadas no Senhor Jesus. Tá? 3 momentos em que o Senhor Jesus foi atacado por Satanás ou por espíritos malignos, que eles existem, e Jesus os venceu. E eu quero falar disso com vocês. Por isso, por ser 3 momentos de Jesus, nós não vamos ler os textos, tá? Eu vou contar as histórias, eu vou citar a referência para você, espero que você confie na minha versão, mas não espero que você deixe de conferir na sua casa, amém? Os bereanos chegavam em casa e eles iam conferir se o que os apóstolos tinham falado era verdadeiro, tá bom? Então que você e eu possamos fazer isso. Bom, primeira tentação, a primeira forma de Satanás te atacar ou nos atacar é através da tentação.
A Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Jesus passou ali 40 dias e 40 noites sem comer, ao final dos quais teve fome. Aí, lá no final dos 40 dias, o cramunhão veio, né? O próprio Lúcifer, Satanás, né? O cão apareceu lá para Jesus e ele começou a tentar Jesus. A primeira tentação, ele falou o que para Jesus? Se você é realmente filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Eu já ouvi, tá, mensagem dizendo que Jesus foi tentado na sua identidade, né? Se és filho de Deus. Eu tenho uma outra interpretação, tá? É aquela interpretação do tipo, você não é filho do dono? Então pega, criatura. Vai, come. Você não é filho do dono do mercado? Pega o pacote lá e come. Abre aí o pacote de salgadinho e biscoito. Né? Porque você vê que a resposta de Jesus não foi pela identidade, mas foi da autossatisfação. O diabo tentou Jesus a usar o seu poder de filho de Deus para se autossatisfazer. Só que Jesus estava ali na direção do Espírito Santo. E Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Esse texto está lá em Deuteronômio, quando o povo, e a repetição da lei, né, Moisés diz o seguinte para o povo, Deus humilhou vocês no deserto, deixando vocês passarem fome, para que vocês percebessem a sua fidelidade e descobrissem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tá? Ou seja, Deus levou eles para um lugar onde não tinha como eles trazerem ou terem alimentos por si próprios. Então o que aconteceu? Eles tinham alimento que vinha da boca de Deus, da voz de Deus. E Jesus está falando a mesma coisa para Satanás. Ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele não usou o que tinha para autossatisfação. Uma outra tentação que Jesus teve foi da autorremuneração. Ele levou Jesus, né, para um lugar e mostrou num relance todos os reinos, glórias e riquezas dessa terra. Ele falou, tudo isso eu te dou. Posse. Eu dou para você. Você só precisa fazer uma coisa. Se ajoelhar e me adorar. Jesus, ele vai ser, ele é o Senhor de todas as coisas, mas ele conquistaria isso pelo seu sacrifício. E o diabo veio com uma proposta de Jesus ganhar tudo isso sem morrer por mim e por você, sem nos salvar. Mas Jesus rejeitou a autorremuneração e Jesus falou para ele, né, que só podia adorar a Deus. Está escrito, somente ao Senhor adorarás e somente a ele prestarás culto. Aí o diabo levou ele para o alto, né, já que Jesus estava falando tanto da palavra, e sabia tanto da palavra, ele levou Jesus lá para o alto do templo e falou assim, bom, está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão para que você não tropece em nenhuma pedra. Se lança. Jesus se lançasse, seria amparado, a promessa de Deus se cumpriria, todos veriam que ele era o Messias, né? O Filho de Deus, então ele seria ali diante daquela multidão que estava ali no templo. E aí Jesus respondeu para ele, rejeitando a autorrecompensa, ou seja, de ser, né, reconhecido por todos os homens como o Filho de Deus. Rejeitou fazer isso por si mesmo, escolhendo o caminho do Pai, que seria o sacrifício no nosso lugar. E ele disse, está escrito, não tentarás o Senhor, vosso Deus. Queridos, uma forma do diabo lutar contra a minha vida e a sua vida é através da tentação. Mas eu preciso fazer uma pausa aqui nessa mensagem. O seguinte, quem não prega o evangelho, o diabo não faz mal. Só isso. Só isso. O inimigo vai lutar contra o verdadeiro evangelho. Pregou a graça. Salvação só pela fé. E o amor de Deus. Você pode se preparar porque o inimigo já está atuando. Ele já está em volta. Com quem está largado, com quem está pensando só nessas três coisas, na autossatisfação, recompensa e remuneração, está sim. De pessoas que já caíram na tentação de Satanás.
O problema é que quando a gente pensa em tentação, a gente só pensa em sexo, imoralidade, como se a nossa única tentação fosse da carne, os desejos vis. Mas, gente, o que tem de gente caído em tentação, gente que não prega o evangelho porque não tem tempo, porque trabalha demais, porque está devoto da família, porque é devoto de si mesmo, e não prega o evangelho. Quando a gente descobre o poder do evangelho, da graça, do Senhor Jesus, e você começa a ter intenção de pregar e de viver para esse evangelho, o inimigo vai se levantar contra a sua vida. Então, ele vai te tentar de alguma forma. Ou nos prazeres da carne, ou nos prazeres dos olhos, aquilo que brilha os seus olhos, ou na ostentação. Fazer você querer ser aplaudido. É sempre a mesma estratégia. E por que o diabo não muda? Porque funciona. Qual é a nossa arma? Esse livro, a Bíblia, esse livro tem que ter por nós temos que sentir pela Bíblia, eu quero usar essa palavra, não gosto muito dela, mas você vai me entender, paixão. A gente tem que ter paixão pela palavra de Deus, mas assim, muito grande. Olhar para a Bíblia e sentir algo dentro de nós. Talvez a gente tenha tanto tempo de evangelho que a Bíblia fica largada. Mas a Bíblia deveria ser o livro que não sairia do nosso colo, do nosso dia a dia, da nossa mesa, da nossa vida, do nosso celular. E se a gente for apaixonado, você vai postar nas redes sociais a palavra, a palavra, a palavra, a palavra e a palavra. Porque para dizer está escrito, você precisa saber da palavra. Mas a palavra é tão poderosa que foi a única coisa que Jesus usou para repreender Satanás, para que ele fugisse do Senhor Jesus, está escrito. A Bíblia diz em Efésios que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que nós precisamos ler Bíblia. A palavra é a arma. E o diabo não quer que você a leia. É por isso que ele faz as nossas vidas ser tão corridas. Tão corrida. O ano já passou, gente. Os dias estão aqui, ó. Nós vamos separar tempo para ler a palavra de Deus, meditar nela. E eu quero fazer mais um parênteses. A receita bíblica para você prosperar na sua vida é a palavra de Deus. Se você meditar nela de dia e de noite, a Bíblia diz que tudo na sua vida vai prosperar. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Segunda forma de Satanás atacar quem está pregando o evangelho, atacar aquele crente que decidiu viver para falar de Cristo, é a oposição. Ele vai se opor. A Bíblia diz que Jesus, lá em Marcos 1, 21 e 28, o texto da tentação é Lucas 4, do 1 ao 13. Em Marcos 1, do 21 ao 28, Jesus está na sinagoga e diz o texto que ele prega como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. E Jesus estava lá e o povo estava maravilhado. Jesus estava pregando como quem tem autoridade. Sabe o que significa isso? Os mestres da lei, provavelmente, você vai me entender, pregavam ou liam com toda uma reverência, e era aquela coisa fria, religiosa, ritualística. De repente surge um mestre da lei, Jesus, um rabi, que ele fala, mas ele não fala igual aos outros. Ele fala e as pessoas sentiam que aquilo que ele falava tinha uma autoridade, como se ele conhecesse, e ele falava daquilo que ele era próprio. Jesus estava falando do reino de Deus, do evangelho, explicando as escrituras. Devia ser uma delícia ouvir Jesus, gente. Tanto que Maria se lançou aos pés dele, né, para ouvi-lo. Toda vez, queridos, que o inimigo vê um crente compartilhando o evangelho, falando com paixão e autoridade do Deus que ele ama e vive, o inimigo se levanta com oposição. Na primeira, na tentação, é uma voz. Diz o texto que o diabo falou. Não diz se ele foi lá através de um escorpião, né? Usou uma serpente, que talvez quis mudar. Não diz lá que foi uma voz audível ao físico. E nem diz que foi uma voz audível ao espírito, como uma sugestão apenas que veio à mente de Jesus, mas ele entendeu que era Satanás. Não diz como. Só diz que a forma ali foi tentação através do que ele ouvia. A oposição é diferente.
Diz que lá em Marcos, de repente se levantou uma pessoa endemoniada. Eu não sei se você já teve experiência com isso. Existe endemoniamento. O demônio assume o corpo de uma pessoa. Fica dentro da pessoa. Assume a mente, podendo assumir os olhos, podendo assumir a boca, até fazendo a pessoa perder totalmente consciência. Existem religiões onde as pessoas vão para essas religiões para incorporar o que eles chamam de entidade, a Bíblia chama de demônio. E elas incorporam, isso é real, isso não é fantoche. Né? Não acreditar nisso é não acreditar na Bíblia. Então está na Bíblia que demônio existe. Está escrito na Bíblia. O que acontece? O demônio se levantou, desviando a atenção das maravilhas de Deus e peitando o Senhor Jesus. Sabe o que ele falou para Jesus? Que queres conosco, filho do Deus Altíssimo, porque eu sei que és o Santo de Israel? E diz na King James que ele se levantou com velocidade, furioso contra Jesus. E a Bíblia diz que Jesus falou com ele. Mandou ele ficar quieto e mandou sair. Diz que o demônio agitado, lançou o homem ao chão e foi embora. Queridos, toda vez que você começa a viver para a glória de Deus, demônios serão designados contra a sua vida. Vai ser designado para te atacar, para se levantar contra você. E nem sempre é falando torto. Nem sempre. Tá? Mas se levanta para se opor à sua vida, para ser um empecilho na sua vida, para realmente parar você. Esse é o intuito de Satanás. Esse é o intuito do diabo. Ele não pode deixar você falar. Você entende por que algumas lutas vêm na nossa vida? Porque pessoas endemoniadas se levantam e às vezes a gente nem sabe. Contra a nossa vida. Atacando a nossa vida. Porque ele tem que fazer você ficar quieto. E qual foi a arma de Jesus? A autoridade. Por isso que eu e você precisamos de uma coisa chamada discernimento de espírito. Quando alguém se levanta endemoniado, você não precisa tanto de discernimento de espírito. Isso já expulsei demônio de pessoas. Quando o demônio se manifesta, não é nem a pessoa que está falando. É o demônio que está falando. E você vê nisso até na fala da pessoa e depois a pessoa nem lembra o que aconteceu. Mas que a gente precisa de discernimento de espírito, porque o diabo usa pessoas. Porque se você tiver discernimento de espírito, o que você vai precisar ter? Autoridade. Mas só, posso contar aquela experiência? Daquela senhora da sua... como que é o nome dela? Lembra que na mesa olhou e disse, sai em nome de Jesus, da sua sogra. Isso. Você pode vir aqui contar pra gente? Escuta esse testemunho aqui. Interessante demais. Sobe aqui, Mari, tá? Só para você ficar sendo gravado ali. Essa história, gente, tem que ficar registrada para você ter... Sobe aqui, ó. Vem cá. Esquece. Nem lembro desse negócio. Boa noite, irmãos. Então, meu sogro, alguns anos atrás, ele já faleceu, pastor, foi convidado para dar uma série de estudos numa igreja no interior, não me lembro que cidade foi. E ele chegou, ficou hospedado na casa do pastor dessa igreja. E o pastor estava muito feliz, porque o filho dele estava namorando com uma moça recém-convertida, e essa moça tinha sido batizada com o Espírito Santo, tinha dom de revelação, que um anjo falava com a igreja através da vida dela. E aí a minha sogra, tinha discernimento, ela perguntou assim, mas que anjo? Quem é esse anjo? Esse anjo proibiu ela de falar o nome dele. Ela sabe quem é o anjo, mas ele proibiu, disse que se ela contasse à igreja o nome dele, ela nunca mais ia ter revelação. E aí, eles lá no almoço, tal, chegou o rapaz com a moça. A moça chegou, uma menina muito bonita, muito crente, tal, sentou na mesa
E aí a minha sogra virou para ela e falou assim: qual é o seu nome? Em nome de Jesus, você vai revelar agora. Qual é o seu nome? E a moça ficou endemoniada na hora, né? E aí meu sogro e minha sogra começaram a orar com essa moça. E era um demônio que estava há quase um ano enganando todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. Ele estava lá vestido, né, de anjo de luz. E estava enganando. E eu me lembro, até hoje, isso faz muitos anos, já faz uns 15 anos atrás, ela apertou, e ele falou o nome. O nome dele era Malacaia. E esse nome, a minha sogra foi pesquisar, era o nome de uma doença maligna que dava em equinos, cavalos. Era um nome de uma doença maligna que dava só em cavalos. Na época, né, eu me lembro assim, Malacaia era o nome desse demônio que estava enganando. E aquilo foi assim um choque na igreja, né? Era uma moça recém-convertida e que o diabo então estava usando ela para enganar a igreja. Então foi uma coisa assim que ficou muito latente, né, para mim. Amém? Amém. Paulo passou por isso, né? Paulo teve uma moça que profetizava, né, o futuro, né, predizia o futuro, melhor dizendo, profetizava não, predizia o futuro, e o que aconteceu? Paulo teve que repreender o espírito maligno que estava nela e ela nunca mais ficou predizendo o futuro. O que a gente precisa pedir a Deus é discernimento de espírito. Nem sempre o demônio vai rosnar para você, mas ele vai se levantar contra a sua vida. E qual é a nossa arma? A autoridade. Que autoridade? Minha? Sua? Autoridade de quem, gente? De Jesus Cristo. O diabo vai tentar dizer para você que você não tem autoridade pelos seus pecados, pelos seus erros. Talvez vai ser a única hora que você vai concordar com ele e falar assim, realmente, eu sou pecador, realmente tenho dificuldade na minha vida, mas eu sou lavado e redimido, justificado pelo sangue de quem? Jesus. Então você vai poder, meu querido, orar a Deus. O que nós precisamos, entenda o que eu vou dizer para você, é dizer em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Porque a Bíblia diz que quem confessa que Jesus Cristo é o Senhor, vem de Deus. Nenhum espírito maligno pode confessar que Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque Jesus tem muitos, né? Até mesmo, né? A gente tinha uma pessoa na igreja que chamava Jesus, só mudou a entonação. Jesus tem muitos. Mas Jesus Cristo, o Senhor, só existe quantos? Um. Só quem nasceu do Espírito pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Confesse, e agora, o que você e eu precisamos é entender que o nome de Jesus tem muito poder. E você, meu querido, é filho de Deus. Concorda comigo? Filho. Então você tem o quê? A autoridade de Cristo Jesus. Agora, eu não sei se você sabia, eu quero dizer algo para você, que você e eu, nós temos a mesma autoridade do Senhor Jesus. 1 João 4,17 diz que assim como Jesus Cristo é, nós somos neste mundo. Olha isso, gente. Como Jesus Cristo é, está dizendo que eu e você, nós somos neste mundo. Você acredita nisso? Então, começa a se apropriar. Agora, a gente acha que o poder de Jesus Cristo surgiu do nada? Quando a gente olha para a palavra de Deus, Jesus buscava intensamente o Pai. Tudo que Jesus fez e todas as formas que Jesus venceu, nós podemos vencer igualzinho. E tudo que Jesus teve, nós podemos ter também, porque nós somos como Cristo. Foi isso que Jesus fez no seu sangue. Nos tornou filhos de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, 1 Pedro 2,9. Agora, quando você lê Marcos, eu espero que você leia na sua casa, diz que Jesus tinha autoridade, primeira coisa, para pregar. Por que o demônio se levantou? Porque Jesus estava pregando o reino de Deus, libertando cativos dentro de uma religião. Jesus estava lá soltando, quebrando as algemas, metendo o pé na porta do inferno, arrombando o inferno. O diabo falou, não dá para deixar esse camarada continuar falando. Aí o diabo levantou lá e ficou acusando. Jesus falou assim, cala a boca e sai. Na hora saiu. Na hora saiu. Os líderes de célula, vocês se preparem. Eu creio que já estão preparados.
Mas nunca temam o inimigo. Porque nós temos a autoridade do sangue e do nome do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Somos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Tem luz e tem marca na gente. E a Bíblia diz em Marcos 16:17 que nós teríamos autoridade para expulsar demônios, autoridade para falar em novas línguas, se beber veneno não acontecer nada. E nós temos autoridade para impor as mãos sobre os doentes e curá-los. Ah, pastor, mas como é que eu faço isso? Só um intervalinho aqui, um parênteses. Você fica com medo de impor as mãos e não acontecer, escuta. Orar, ora por todo mundo, gente. Pede a Deus, pede por todo mundo. A vontade de Deus vai se cumprir no tempo dele. Agora, uma coisa que é interessante, por que Jesus não transformou pedra em pão? Ah, porque foi uma dica de Satanás. Não é porque foi dica de Satanás, porque não era o momento. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Por que Paulo ficou com 3 dias a mulher andando atrás deles e não expulsou o demônio? Porque não era a hora. Então, meu querido, o diabo ele vai te tentar, ele vai se opor à sua vida, mas tem uma terceira forma, é a traição. É a forma que o diabo tem para pegar você. É a forma que o diabo tem para pegar a gente, nos trair. Por que eu digo isso? Jesus sabia que tinha uma conspiração contra ele. Agora pensa nisso, gente, naquela última ceia lá. Ele sabia que um deles já tinha vendido ele por 30 moedas, só faltava entregar. E naquela ceia ele falou, todos vocês vão me abandonar. Mesmo assim, Jesus estava ali pregando o evangelho. Sabia que Pedro negaria 3 vezes, seus amigos iam trair. E quem o mataria não eram os gentios, os pagãos. Seria o seu próprio povo, descendência de Abraão escolhido por Deus. O inimigo, toda a cena do Calvário, gente, toda a cena da prisão de Cristo até a sua morte, tudo que está ali foi uma tentativa desesperada de Satanás, de que Jesus não morresse no nosso lugar. E Jesus, como que ele venceu essa traição, toda essa dor? Pela fé. Como que eu sei que Jesus tinha fé? Por causa de uma palavra chamada resiliência. A palavra resiliência significa a capacidade de permanecer firme debaixo de situações difíceis e adversas. É a capacidade de não abandonar o seu posto na mais hostil, dura e severa provação. Jesus, por que ele ficou até o fim? Porque ele tinha fé e ele acreditava na vontade, no amor e no plano do Pai. Às vezes a gente acha que vencer Satanás é só dizendo, sai capeta. Não. Eu vou descobrindo porque vocês ri tanto quando eu falo isso. Vocês me contam. Ah, é assim que vence Satanás, né? Dessa forma. É só dizendo, está escrito. Não, diga está escrito todos os dias na sua vida. Para cada pensamento tolo, vão, diga, está escrito. Leia a Bíblia. O inimigo se levantou contra a tua vida. Quem já assistiu Quarto de Guerra, é um exemplo lindo aquilo, né? Quando a moça ela sai na casa, ela começa a andar pela casa dela, falando, você vai sair daqui. Você já brincou demais com a minha família, e ela vai até a rua botando o capeta para fugir, os demônios para fugir. É demais aquilo. Mas só que tem uma outra forma de você enfrentar Satanás. Às vezes, é ficando quieto. E essa talvez seja a maior prova de fé de um cristão. Ficar quieto, acreditando que o Pai está no controle de tudo. Não vai mandar a capeta sair. Não vai ficar dizendo está escrito. Mas vai ficar quieto. Jesus buscou o Pai e o Pai falou não. Falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E o Pai falou, não. Você precisa beber esse cálice. Cálice, a palavra cálice no grego significa pagar um preço. Em outras palavras, Jesus está falando, Pai, eu não queria pagar esse preço. Tem jeito de não pagar? E o Pai falou, não, filho. Para ter o Sérgio, você precisa pagar esse preço. Precisa morrer pelo Sérgio. Precisa morrer por cada pessoa. Jesus falou, então tá bom. E Jesus foi uma das pessoas mais traídas do mundo. Mas olha que coisa interessante, ele sabia que isso ia acontecer. E ele não criou expectativa em ninguém, mas olha. Você lembra quando Jesus estava dizendo que ele ia morrer por mim, por você, e Pedro falou assim, para! É certo que não vai acontecer isso. Em outra versão, em outro evangelho, diz, não diz isso, de modo nenhum, se acontecerá, piedade de ti mesmo. Jesus falou, arreda Satanás.
Em outras palavras, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu vou passar, e eu sei o que Deus tem para a minha vida. Sai, Satanás. Talvez, momentos da nossa vida, a única coisa que a gente vai falar para Satanás sair é quando ele falar assim para mim, para você, ó, toma um atalho para você não sofrer mais. Mas às vezes o que Deus tem para você é sofrimento. Não porque Deus tenha prazer em te ver sofrer, mas porque o poder dele é operado na nossa fraqueza. Paulo pediu 3 vezes, Senhor, tira o espinho da minha cara. Deus falou, não, Paulo, eu estou operando em você. Eu estou protegendo você. Então, querido, agora você pensa um pouquinho comigo. Jesus está ali na mesa e ele diz assim, um de vocês é o traidor, aquele que põe a mão comigo no prato. Outra versão fala a mão do aquele que está comigo à mesa. Aí tem uma outra um outro evangelho onde Jesus pergunta assim, Judas pergunta, sou eu, Senhor? E ele diz, é você. E aí Jesus vira para Judas, que não é mais Judas, é Satanás, porque Satanás já tinha entrado em Judas. Jesus olha para o diabo, gente, e diz assim, o que você tem que fazer, faça. Ele não olhou para Judas e falou assim, amarro você, sai daqui. Não fez nada disso. Pode fazer o que você tem que fazer. Às vezes o nosso medo de sofrer é mais vantagem para Satanás do que qualquer outra coisa. Jesus não teve medo. Ele confiava no Pai e se entregou àquele que julga com justiça. Amém? Pode fazer. Pode fazer. Eu estou na mão de Deus. Pode fazer. Jesus não sucumbiu à dor, à vergonha. Agora, presta atenção em Jesus. Ele não aceitou choro do lado dele. Ai, tadinho de você. Sabe como é chamado isso? Numa coisa chamada escola da inteligência? Que os meninos têm na escola? Coitadismo. Achei demais esse negócio. Ensinando as pessoas a não serem vítimas. Já viu gente que passa pela tribulação e ela se sente assim, meu Deus, porque eu? Ai, não. Jesus não teve. As mulheres foram chorar ao lado de Jesus e ele falou, não chora por mim, não, chora por você e pelos seus filhos. Eu estou no centro da vontade de Deus. Você acredita nisso? Está no centro. Não tenha, desculpem a expressão, o maldito dó de você mesmo. Nunca na sua vida. Porque você é muito amado por Deus. Você não tem noção. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Você acha que ele vai deixar alguém se levantar contra a nossa vida, alguma coisa acontecer, sem que ele tenha um propósito santo, belo e maravilhoso no final? É claro que não. A Bíblia diz que ele vai nos dar o fim que nós desejamos. Eu não sei você, mas a cada sábado a gente canta de entregar a vida a Deus, a gente canta de fazer a vontade de Deus, a gente canta de buscar a Deus. Ele vem e molda a gente. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis. Jesus não confiou em Pilatos. Pilatos falou, fala comigo, criatura, eu tenho poder. Fala. E ele, não. Só falou assim, você só não teria poder se meu pai não tivesse te dado. Em outras palavras, ele disse assim para Pilatos, faz o que você tem que fazer. Não revidou com mal, não deixou de salvar, ainda que preso naquela cruz, salvou o ladrão do lado. Agora tem uma cena que me impressiona. Quando Jesus ele sai de Getsemane, ele está sendo preso. Ele diz a seguinte frase, chegou a hora das trevas reinar, e elas reinarão. Entendeu o tempo? Você consegue entender isso? Gente, um exemplo, eu vou falar aqui uma coisa pessoal, tá? De opinião. Parênteses da mensagem. Não parece que 2016 foi a época das trevas reinarem, gente? Não parece? Que ano difícil. Quanta coisa, quanta luta, né? Como igreja. Como o diabo está batendo nessa igrejinha, gente? Por quê? Ele quer calar a gente, mas ele não vai conseguir, amém? Ele quer calar o evangelho da graça. O diabo vê alguma coisa nessa igreja, ele está prestando atenção em alguma coisa. Que ele não quer ver essa igreja crescendo. Eu vou dizer uma coisa. Quem confia em Deus, não se desespera. Porque Deus está no controle de todas as coisas, gente. Nós entregamos essa igreja nas mãos de quem?
do Senhor. Ela é minha? Ela é sua? Ela é de Cristo. Se tiver que sair, se tiver que entrar, está nas mãos do Senhor. Como disse Gamaliel, se isso daqui é do Senhor, ninguém impede. Mas se não for de Deus, também não vai para frente. Ai, pastor, calma, criatura. Jesus morreu sozinho naquela cruz. Aos olhos humanos, um fracasso. Mas foi por ali que ele alcançou a vitória. E Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele não se deixou levar pelas circunstâncias. Então, querido, quando for período de trevas na sua vida, confia no Senhor. Não tenha dó de você mesmo. Porque o diabo, ele vai tentar fazer com que você grite, murmure. Fica quieto, permanece no seu posto. Continua adorando o Senhor. Continua pregando o evangelho. Não pare um só dia. Não importa o que passe na sua vida. E mostra para o diabo o tamanho da fé que você tem. É tão grande que você não vai parar de adorar e bendizer o Senhor. Ainda que ele tenha autoridade para tirar todas as luzes e reinar com as suas trevas. Continua firme. A fé vai te dar a capacidade da quietude, resignação, silêncio, mas firmeza e não deixar de fazer e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Pastor, como que eu faço para ter tudo isso? Quero terminar dizendo, querido, intimidade com o Pai. Eu falei 3 palavras aqui, a palavra de Deus, a autoridade e a fé que gera a capacidade de suportar. Como você consegue isso? Intimidade com o Pai. Quando Jesus falou está escrito, nós temos uma ideia religiosa, né? A Bíblia diz. Não é isso, gente. O está escrito para aquele que tem intimidade, sabe como funciona? Meu Pai falou. Amém? O meu Pai disse. Eu já contei isso aqui uma outra vez, vou contar para quem for assistir, ou quem não ouviu essa história aqui também. Eu tenho uma amiga que ela contou que quando ela era pequena, um menino na escola fez bullying com ela. Chegou para ela e falou assim, sua feia. Ela na hora virou e falou assim, eu não sou não. Meu pai disse que eu sou linda. E ela foi brincar. Nunca teve autoestima baixa. Ela ouviu o pai, não ouviu o moleque, o garoto. Ouviu o pai dela. Quando o diabo vier, quando quem a gente tem intimidade com a palavra de Deus, sabe o que a gente diz? O está escrito não é só religioso, é o escudo a Bíblia. A espada a Bíblia, é a nossa fé nele. É escudo, mas meu pai disse isso. Foi isso que meu pai disse. Meu pai disse que eu sou santo. Meu pai disse que eu sou lavado. Meu pai disse que eu sou amado. Meu pai me disse que não vai me faltar nada. O meu pai falou que ele é meu pastor. O meu pai falou que meu nome está gravado na mão dele. O meu pai falou que ele manda anjo me guardar. O meu pai falou, o meu pai falou, o meu pai falou. Fala isso pro diabo. Quando ele vier com ideias na sua cabeça, diz, não, o meu pai. Gente, o maior presente que eu posso dar para os meus filhos, o Senhor me ensinou a dar. A dizer para eles que eles têm um pai de verdade. Eu sou só biológico. O pai deles que deu a alma, deu o espírito e o corpo, está nos céus e ele não falha nunca. Não falha nunca. Então nós podemos dizer, o meu pai disse. Se você tiver intimidade, é assim que você vai ter a segunda palavra, a autoridade. A autoridade. A Carla participou da comissão de formatura dos meninos. Esse é um exemplo muito jóia de autoridade. E as mães da comissão, que eram 4, elas tinham o direito de reservar, né, cara, algumas fileiras, não sei nem se podia estar falando disso, reservar algumas fileiras lá na frente, porque elas trabalharam o ano todo junto com a escola. Quando a gente chegou, é claro que a gente chegou meia hora antes, ficou na fila para pegar o melhor lugar, né? Quando a gente chegou lá, uma moça que trabalha lá olhou para mim e falou assim, moço, você não pode sentar aí. Sabe o que eu falei para ela? Eu falei para ela, eu posso sim. Falei, cara. Eu falei, eu posso. Ela fez assim, falei, da comissão de formatura. Ai, desculpa. Eu falei, não, de boa. Eu posso. Você tem autoridade. O inimigo vai tentar zombar de você. Você é a autoridade. Eu vou pedir para você guardar um versículo, uma frase na sua cabeça. Muito pode, em seus efeitos, a oração de injusto. Quem é justo diz amém. Tem uma autoridade a tua oração, ora. Frustra Satanás. A gente está muito quietinho. Muito quieto. Eu vejo pelo tanto de pessoas que vêm orar antes do culto.
A gente está muito quieto. A gente tem que bombar a intercessão, gente. Por quê? A oração faz o inimigo cair de cara no chão. Frustra Satanás. A igreja que ora, o diabo não pode vencer. A pessoa que ora, ela é pedra no sapato do diabo. Ela frustra os planos de Satanás. Ele tem que mudar todos os planos dele. Porque tem pessoas orando. Imagina um fronte de guerra. Tem crente que está lá assim, ó. Vamos, ataca, ora, defende. Aí daqui a pouco passa, né? Crente no patins. Onde você vai, criatura? Eu vou passear. Em guerra. Aí tá lá. Um tiro das costas. Pastor, por que Deus deixou? Aí Jesus falou o que para mim e para você? Orai e o quê? É que o patins ficou da hora, não ficou? Não precisava nem falar, né? Eu sou muito bom em mímica, gente. Eu fiz teatro. Aí tá lá. Ai, não aguento. Isso, aquilo outro. Quanto você orou e vigiou? Jesus falou o que para mim e para você? Orai e vigiai. Jesus, por quê? Deus, por quê? Você orou e vigiou? Eu não estou dizendo, querido, que quem ora e vigia nunca vai passar problemas. Eu estou dizendo que a gente está no fronte de guerra. A gente tem que orar. Tem que orar. Cubra seus filhos de oração. Cubra o seu casamento de oração. Cubra seus parentes de oração. Cubra seus amigos de serviço de oração. Entra orando, sai orando, fica orando. Mantenha a mente o tempo todo orando. É poder, você tem autoridade onde você estiver. Você acredita nisso? Ai, a empresa consagrada, não sei quem. Azar da empresa, contratou você. Entrou lá, criatura. Criatura não, filho de Deus. Você entrou lá, brilha. Quietinho você não brilha. Orando, é assim no reino espiritual. Quando nós oramos, a luz aumenta. Não tenha medo de orar. Seja alguém que tem autoridade. E quanto mais intimidade você tem, mais você vai ter a palavra de Deus, mais autoridade. E mais você vai ter, querido, fé no amor do Pai pela sua vida. E aí, eu vou terminar dizendo, pensa numa pessoa que, independente das circunstâncias, ela está louvando, ela está sorrindo, ela está pregando o evangelho. São os cristãos. Amém? São os cristãos. Porque eles acreditam num versículo que diz, todas as coisas cooperam para o meu bem, para o seu bem, para o nosso bem. Ela tem tanta fé nisso, tem tanta intimidade com o Pai, que quando as tribulações vêm, até dói, até chora. Mas no final ela diz, não, peraí. O Senhor está agindo na minha vida, porque eu sou muito amado de Deus. Amém, gente? Vamos ficar em pé, nós vamos louvar o Senhor. A gente andou tão cego, né? Mas quando a gente olha para a cruz, a gente vê um amor tão grande do Senhor Jesus. E como eu gosto desse texto que diz, se Ele foi capaz de dar o Filho dele por nós, o que mais Ele não pode fazer por mim e por você? Jesus falou para os discípulos, peçam e recebam. Sabe para quê? Para que a alegria de vocês seja completa. Olha que delícia, gente. Vou repetir. Peçam e recebam para que a alegria de vocês seja completa. Pode pedir. Conversa com teu pai. Busca intimidade com Deus. Faz toda a diferença na nossa vida. Te convença nessa noite de quem você é em Cristo Jesus. É muito poder. O inimigo quer fazer que isso parecer não tão real assim. Não deixa não. Sabe de uma coisa, querido, onde você for, você é eleito de Deus. Você é um sacerdote real. Por isso você tem que olhar para a graça de Deus e para a cruz de Deus, não para os seus pecados. O único interessado em jogar na sua cara os seus erros é Satanás, porque ele quer que você não ore. Ele quer que você duvide do amor de Deus por você nas circunstâncias, mas isso não vai acontecer mais em nome de Jesus. Que a palavra de Deus nessa noite faça na sua vida, ou tenha na sua vida, um apreço muito grande. Pede a Deus agora, fala, Senhor, eu quero ser apaixonado pela Tua palavra.
Senhor, eu quero desejar ler a Bíblia. Ó Deus, como fez o profeta, comer a tua palavra e satisfazer dela todos os dias, porque tem nela vida eterna. Nós erramos por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Que isso não aconteça mais. Oh Deus, renova em nossas mentes a verdade de que muito pode a oração de um justo. Renova, Deus, essa verdade dessa filiação amorosa, maravilhosa, de que somos amados pelo Deus vivo e eterno e que nós somos aceitos pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, glória a Ti, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos dado, e continua restaurando a mente e o coração do Teu povo, para que possamos ser operantes nessa terra, porque nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciarmos as virtudes, as grandezas desse Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Senhor, que nós vivamos para Te anunciar, e que assim seja em nome de Jesus. Amém. Que a tua semana seja abençoada, em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão, abençoa a vida dele. Nós estamos encerrados para a glória de Deus.